Karl Marx. 5. Final. As lutas de classes em França de 1848 a 1854. A abolição do sufrágio universal em 1850. A continuação dos 3 capítulos precedentes encontra-se na revue do último volume duplo, 5º e 6º, da Neu e Heinrich Zeitung. Depois de aqui ter sido retratado a grande crise comercial que rebentou em Inglaterra em 1847 e explicado como ela se repercutiu no continente europeu, agudizando as complicações políticas aqui existentes e que culminaram nas revoluções de fevereiro e março de 1848, ver-se-á agora como no decorrer de 1848 a prosperidade do comércio e da indústria de novo regressada e, em 1849 ainda mais elevada, estorvou o impulso revolucionário e tornou possível as vitórias simultâneas da reação. Em especial sobre a França lê-se então, desde 1849 e, sobretudo desde o princípio de 1850 para cá, manifestam-se em França os mesmos sintomas. As indústrias de Paris estão em plena elaboração e as fábricas de algodão em Rouen e em Mulhouse vão também bastante bem, embora aqui os elevados preços da matéria-prima, tal como em Inglaterra, tenham uma ação retardadora. Além disso, a prosperidade em França foi especialmente fomentada devido à ampla reforma aduaneira em Espanha e à baixa dos direitos alfandegários sobre diversos artigos de luxo do México. A exportação de mercadorias francesas para esses 2 mercados aumentou consideravelmente. O aumento de capitais em França levou a uma série de especulações para as quais serviu de pretexto a exploração em grande escala das minas de ouro da Califórnia. Surgiu uma multidão de sociedades cujo baixo valor das ações e as tintas socialistas dos prospectos apelam diretamente às bolsas dos pequenos burgueses e dos operários, mas que, ao fim e ao cabo, acabam naquela vigarice pura que é peculiar dos franceses e dos chineses. Uma destas sociedades chega mesmo a ser protegida diretamente pelo governo. Os direitos alfandegários sobre as importações atingiram em França nos primeiros 9 meses de 1848, 63 milhões de francos. Em 1849, 95 milhões de francos e, em 1850, 93 milhões de francos. No mês de setembro de 1850, voltaram a subir mais de 1 milhão em comparação com o mesmo mês de 1849. As exportações aumentaram de igual modo em 1849 e ainda mais em 1850. A prova mais concludente do restabelecimento da prosperidade é a reintrodução dos pagamentos a dinheiro da banca pela Lei de 6 de agosto de 1850. No dia 15 de março de 1848 a banca tinha recebido plenos poderes para suspender os pagamentos a dinheiro. A circulação de notas, incluindo os bancos da província, ascendia nessa altura a 373 milhões de francos, 14.920.000 libras esterlinas. No dia 2 de novembro de 1849 esta circulação ascendia a 482 milhões de francos, ou seja 19.280.000 libras esterlinas, o que correspondia a um aumento de 4.360.000 libras. No dia 2 de setembro de 1850, 496 milhões de francos, ou seja 19.840.000 libras esterlinas. Por conseguinte, um aumento de cerca de 5 milhões de libras. Não se registrou nenhuma desvalorização das notas. O aumento da circulação das notas foi, antes, acompanhado de um acumular continuamente crescente de ouro e prata nas caves da banca, de modo que no verão de 1850 a reserva metálica elevava-se a cerca de 14 milhões de libras esterlinas, uma soma inaudita em França. O facto de a banca ter sido possível elevar a sua circulação e assim o seu capital ativo em 123 milhões de francos, ou seja 5 milhões de libras, demonstra concludentemente a justeza da nossa afirmação num caderno anterior segundo a qual a aristocracia financeira não só não fora derrubada com a Revolução, como até ficara fortalecida. O relance geral sobre a legislação bancária francesa dos últimos 10 anos torna este resultado ainda mais evidente. No dia 10 de junho de 1847, a banca recebeu plenos poderes para emitir notas de 200 francos. Até então a nota de menor valor era de 500 francos.
Um decreto de 15 de março de 1848 declarava as notas do Banco de França moeda legal e desobrigava a banca de as trocar por dinheiro. A emissão de notas foi limitada a 350 milhões de francos. Ao mesmo tempo recebeu plenos poderes para emitir notas de 100 francos. Um decreto de 27 de abril ordenou a fusão dos bancos departamentais com o Banco de França. Um outro decreto de 2 de maio de 1848 aumentou a sua emissão de notas para 452 milhões de francos. Um decreto de 22 de dezembro de 1849 passou o máximo da emissão de notas para 525 milhões de francos. Finalmente, a Lei de 6 de agosto de 1850 introduziu de novo a possibilidade de trocar as notas por dinheiro. Estes factos, o contínuo aumento da circulação, a concentração de todo o crédito francês nas mãos da banca e a acumulação de todo o ouro e prata franceses nas caves dos bancos, levaram o Sr. Proudhon à conclusão de que a banca devia agora largar a sua velha pele de cobra e metamorfosear-se no Banco do Povo a Proudhon. Ele nem sequer precisava de conhecer a história das restrições bancárias ocorridas em Inglaterra de 1797 a 1819. Bastava que tivesse lançado os olhos para o outro lado do canal para compreender que este facto inaudito na história da sociedade burguesa não passava, afinal, de um acontecimento burguês absolutamente normal, que só agora, pela primeira vez, se manifestava em França. Vê-se assim que os teóricos pretensamente revolucionários que, depois do governo provisório, davam o tom em Paris, sabiam tão pouco da natureza e dos resultados das medidas tomadas como os senhores do próprio governo provisório. Apesar da prosperidade industrial e comercial de que por momentos a França gozou, a massa da população, os 25 milhões de camponeses, sofrem uma grande depressão. As boas colheitas dos últimos anos tinham feito baixar os preços dos cereais ainda mais em França do que na Inglaterra. Por conseguinte, a situação dos camponeses, cheios de dívidas, sugados pela usura e carregados de impostos pouco podia ter de brilhante. A história dos últimos 3 anos, no entanto, já mostrou suficientemente que esta classe da população de modo nenhum é capaz de qualquer iniciativa revolucionária. Tal como o período de crise surgiu mais tarde no continente do que na Inglaterra, assim também o da prosperidade. Em Inglaterra ocorre sempre o processo original. Ela é o demiurgo do cosmos burguês. No continente, as diferentes fases do ciclo que a sociedade burguesa sempre percorre de novo surgem numa forma secundária e terciária. Em primeiro lugar, o continente exporta para a Inglaterra incomparavelmente mais do que para qualquer outro país. Todavia, estas exportações para a Inglaterra dependem por sua vez da situação da Inglaterra, em especial no respeitante a um mercado ultramarino. De facto, a Inglaterra exporta incomparavelmente mais para os países ultramarinos do que todo o continente europeu. Deste modo, a quantidade das exportações continentais para esses países está sempre dependente das exportações ultramarinas da Inglaterra a cada momento. Por conseguinte, embora as crises deem primeiro origem a revoluções no continente, as razões das mesmas encontram-se sempre na Inglaterra. As manifestações violentas têm naturalmente de surgir mais cedo nas extremidades do corpo burguês do que no coração, uma vez que aqui a possibilidade do equilíbrio é maior do que ali. Por outro lado, o grau em que as revoluções continentais se repercutem sobre a Inglaterra é ao mesmo tempo o termômetro em que se lê até que ponto essas revoluções põem realmente em causa as relações da vida burguesa, ou até que ponto só atingem as suas formações políticas. Nesta prosperidade geral em que as forças produtivas da sociedade burguesa se desenvolvem tão exuberantemente quanto é possível no seio das relações burguesas, não se pode falar de uma verdadeira revolução. Uma tal revolução só é possível nos períodos em que ambos estes fatores, as modernas forças produtivas e as formas burguesas de produção, entrem em contradição entre si. As diversas disputas em que agora os representantes das diferentes frações do Partido da Ordem Continental se envolvem e mutuamente se comprometem, muito longe de darem ensejo a novas revoluções, são, pelo contrário, apenas possíveis, porque a base das relações é de momento muito segura e, o que a reação não sabe, muito burguesa.
É contra ela que vem chocar, pois, todas as tentativas da reação para conter o desenvolvimento burguês, assim como toda a indignação moral e todas as inflamadas proclamações dos democratas. Uma nova revolução só é possível na sequência de uma nova crise. E, porém, tão certa como esta. Passemos agora à França. A vitória que o povo, em conjugação com os pequenos burgueses, tinha alcançado nas eleições de 10 de março foi por ele próprio anulada ao provocar as novas eleições de 28 de abril. Vidal fora eleito não só em Paris, mas também no Baixo Reno. O Comitê de Paris, no qual a Montagne e a pequena burguesia estavam fortemente representadas, levou a aceitar o Baixo Reno. A vitória do 10 de março deixou assim de ser decisiva. O prazo da decisão foi novamente prolongado, a energia do povo foi afrouxada, este foi habituado a trunfos legais em vez de revolucionários. O sentido revolucionário do 10 de março, a reabilitação da insurreição de junho, ficaram por fim destruídos devido à candidatura de Eugène Sue, esse social fantasista pequeno burguês sentimental, candidatura que o proletariado quando muito podia aceitar como piada, para agradar as grisetes. A esta candidatura bem intencionada contrapôs o Partido da Ordem, agora mais audaz devido à política hesitante dos seus adversários, um candidato que representaria a vitória de junho. Este cômico candidato era Leclerc, um espartano pai de família ao qual, contudo, a imprensa arrancou, peça por peça, a heróica armadura e que acabou por sofrer uma estrondosa derrota nas eleições. A nova vitória eleitoral do 28 de abril embriagou a Montagne e a pequena burguesia. Ela regozijou-se já com a ideia de poder chegar ao objetivo dos seus desejos por uma via puramente legal e sem empurrar para uma nova revolução o proletariado de novo para o primeiro plano. Contava já firmemente levar nas novas eleições de 1852, pelo sufrágio universal, o senhor Ledru Rollin à cadeira presidencial e uma maioria de Montagnards Assembleia. O Partido da Ordem, perfeitamente seguro pela renovação das eleições, pela candidatura de Sue e pelo estado de espírito da Montagne e da pequena burguesia, de que estas estavam decididas a permanecer tranquilas em todas as circunstâncias, respondeu às duas vitórias eleitorais com a lei eleitoral que abolia o sufrágio universal. Cautelosamente, o governo teve o cuidado de não apresentar esta proposta de lei como da sua própria responsabilidade. Fez a maioria uma concessão aparente ao encarregar da sua elaboração os dignitários desta maioria, os 17 burgraves. Por conseguinte, não foi o governo que propôs à Assembleia a abolição do sufrágio universal, foi a maioria da Assembleia que o propôs a si própria. Em 8 de maio o projeto foi levado à Câmara. Toda a imprensa social-democrata se levantou como um só homem para pregar ao povo uma atitude digna, uma calma e majestosa passividade e confiança nos seus representantes. Cada artigo destes jornais era uma confissão de que uma revolução tinha, antes de mais, de aniquilar a chamada imprensa revolucionária e de que agora do que se tratava era, portanto, da sua própria conservação. A imprensa pretensamente revolucionária traiu totalmente o seu segredo. Assinou assim a sua própria sentença de morte. Em 21 de maio, a Montagne trouxe a debate a questão preliminar e propôs a rejeição de todo o projeto porque violava a Constituição. O Partido da Ordem respondeu que se violaria a Constituição sempre que tal fosse necessário. No entanto, no caso vertente isso não seria necessário porque a Constituição era susceptível de todas as interpretações e porque só a maioria era competente para decidir da interpretação correta. Aos ataques desenfreados e selvagens de Pierre Montalembert opôs a Montagne um humanismo decente e educado. Invocou o terreno do direito. O Partido da Ordem remeteu-a para o terreno em que esse direito assenta, a propriedade burguesa. A Montagne gemeu. Não se iria realmente provocar revoluções a toda a força? O Partido da Ordem replicou. Esperar-se-ia por elas. Em 22 de maio por 462 votos contra 227 a questão preliminar ficou resolvida.
Os mesmos homens que tinha demonstrado com uma profundidade tão solene que a Assembleia Nacional e cada um dos deputados renunciariam ao seu mandato se renunciassem ao povo que lhes conferiu o poder, persistiam teimosamente nos seus lugares, procurando agora repentinamente fazer o país agir em vez deles, por meio de petições, e ainda continuavam impavidamente sentados quando a 31 de maio a lei brilhantemente passou. Procuraram vingar-se por meio de um protesto no qual deram para a acta a sua inocência na violação da Constituição, protesto esse que nem sequer apresentaram abertamente, mas sim enfiaram a socapa no bolso do presidente. Um exército de 150 mil homens, o longo arrastar da decisão, o apaziguamento da imprensa, a pusilanimidade da Montagne e dos representantes recém-eleitos, a calma majestâtica dos pequenos burgueses, mas sobretudo a prosperidade comercial e industrial, impediram toda e qualquer tentativa de revolução da parte do proletariado. O sufrágio universal tinha cumprido a sua missão. A maioria do povo tinha passado pela escola de desenvolvimento, que é a única coisa para que pode servir o sufrágio universal numa época revolucionária. Tinha de ser eliminado por uma revolução ou pela reação. Numa ocasião que cedo se seguiu, a Montagne desenvolveu um dispêndio de energia ainda maior. Do alto da sua tribuna o ministro da Guerra, Daltpool, tinha classificado a Revolução de Fevereiro como uma funesta catástrofe. Os oradores da Montagne que, como sempre, se distinguiam pelo barulho com que exprimiam a sua indignação moral, foram impedidos pelo presidente Dupin de usar da palavra. Girardin propôs a Montagne uma imediata retirada em massa. Resultado: a Montagne ficou sentada, enquanto Girardin foi expulso do seu seio por indigno. A lei eleitoral precisava ainda de um complemento, de uma nova lei de imprensa. Esta não se fez esperar muito. Um projeto do governo, bastante agravado por emendas do Partido da Ordem, elevou as calções, impôs uma taxa suplementar sobre os romances em folhetins, resposta à eleição de Eugênie Sue, lançou um imposto sobre todas as publicações semanais ou mensais até um determinado número de páginas e dispôs, por fim, que todos os artigos de um jornal teriam de apresentar a assinatura do autor. As determinações sobre a calção mataram a chamada imprensa revolucionária. O povo considerou a sua queda como uma satisfação pela abolição do sufrágio universal. Todavia, nem a tendência nem os efeitos da nova lei se faziam sentir apenas sobre este sector da imprensa. Enquanto a imprensa periódica foi anônima, aparecia como um órgão de uma opinião pública numerosa e anônima. Era o terceiro poder dentro do Estado. Com a assinatura dos artigos, cada jornal tornou-se uma simples coleção de contribuições literárias de um número de indivíduos mais ou menos conhecidos. Todos os artigos desceram ao nível de anúncios. Até então os jornais tinham circulado como papel moeda da opinião pública. Agora dissolviam-se em letras de câmbio mais ou menos mas cuja qualidade e circulação não dependiam apenas do crédito do sacador mas também do endossante. A imprensa do Partido da Ordem, tal como para a abolição do sufrágio universal, tinha incitado também as medidas mais extremas contra a má imprensa. Contudo, a própria boa imprensa, no seu sinistro anonimato, não deixava de incomodar o Partido da Ordem e ainda mais cada um dos seus representantes provinciais. No seu caso ele só exigia um nome, o domicílio e dados pessoais ao escritor pago. A boa imprensa lamentava-se em vão da ingratidão com que se recompensava os seus bons serviços. A lei passou. A determinação da indicação dos nomes atingiu-a sobretudo a ela. Os nomes dos jornalistas republicanos eram bastante conhecidos. Contudo as respeitáveis firmas do Jornal des Débats, da Assembleia Nationale, do Constitutionnel, etc., fizeram uma tristíssima figura com a sua tão apregoada sabedoria estatal, quando a misteriosa companhia de repente se desfez em venais penaliniers de longa prática que por dinheiro tinham defendido todas as causas possíveis, como Granier de Cassagnac, ou em velhos trastes que a si próprios se chamavam estadistas, como Capefig, ou ainda em petulantes armados em coquetes, como o Sr. Lemoyne do Débats. No debate sobre a lei de imprensa a Montagne tinha já descido a um tal grau de degenerescência moral que teve de se limitar a aplaudir as brilhantes tiradas de uma velha notabilidade do tempo de Louis Philippe, o Sr. Victor Hugo.
Com a lei eleitoral e a lei de imprensa, o Partido Revolucionário Democrático retirava-se da ribalta oficial. Antes de partirem para casa, pouco depois do fecho da sessão, ambas as frações de Montagne, os democratas socialistas e os socialistas democráticos, apresentaram dois manifestos, dois testemunha palpitantes em que afirmavam que, embora nunca o poder e o êxito tivessem estado do seu lado, eles, contudo, tinham estado sempre do lado do direito eterno e das demais verdades eternas. Vejamos agora o Partido da Ordem. A NRH. Z dizia no seu número 3, página 16. Frente aos apetites de restauração dos orleanistas e legitimistas coligados, Bonaparte defende o título do seu poder efetivo, a República. Frente aos apetites de restauração de Bonaparte, o Partido da Ordem defende o título da sua dominação comum, a República. Frente aos orleanistas, os legitimistas defendem, como frente aos legitimistas os orleanistas, o status quo, a República. Todas estas frações do Partido da Ordem, cada uma delas com seu próprio rei e a sua própria restauração e ímpeto, fazem valer alternadamente, frente aos apetites de usurpação e sublevação dos seus rivais, a dominação comum da burguesia, a forma na qual ficam neutralizadas e reservadas as pretensões particulares, a República. E Thiers falava mais verdade do que suspeitava quando dizia: nós, os realistas, somos os verdadeiros pilares da República Constitucional. Esta comédia dos republicains malgreux, a antipatia do status quo e o constante fortalecimento do mesmo, os incessantes atritos entre Bonaparte e a Assembleia Nacional, a ameaça do Partido da Ordem constantemente renovada de se cindir nas suas diversas partes constitutivas e a junção constantemente repetida das suas frações. A tentativa de cada fracção de transformar a vitória contra o inimigo comum numa derrota dos aliados temporários. A ciumeira, as intrigas, os rancores, as perseguições recíprocas, o desembainhar das espadas, que terminava sempre com um Baser-Lamorette, toda esta pouco edificante comédia de enganos nunca se desenvolveu de maneira mais clássica do que durante os últimos 6 meses. O Partido da Ordem encarava a lei eleitoral como se fosse ao mesmo tempo uma vitória sobre Bonaparte. Não tinha o governo abdicado ao entregar à Comissão dos 17 a redação e a responsabilidade da sua própria proposta. Não residia a maior força de Bonaparte perante a Assembleia no facto de ser o eleito de 6 milhões. Por seu lado, Bonaparte tratava a lei eleitoral como uma concessão à Assembleia com a qual comprar a harmonia do poder legislativo com o executivo. Em pagamento, esse vulgar aventureiro exigia um aumento de 3 milhões da sua lista civil. Podia a Assembleia Nacional entrar em conflito com o Executivo num momento em que ela excomungava a grande maioria dos franceses. Encolerizou-se, pareceu querer levar as coisas ao extremo. A sua comissão rejeitou a proposta, a imprensa bonapartista a ameaçou, apontou o povo deserdado e despojado do seu direito de voto. Realizaram-se inúmeras e ruidosas tentativas de entendimento e por fim, a Assembleia cedeu na matéria, mas ao mesmo tempo, vingou-se no princípio. Em vez do aumento anual por princípio da lista civil de 3 milhões, concedeu-lhe uma ajuda de 2.160.000 francos. Não contente com isso, só fez esta concessão depois de a ter apoiado Changarnier, o general do Partido da Ordem, protetor imposto a Bonaparte. Por conseguinte, não foi a Bonaparte que ela realmente concedeu os 2 milhões, mas sim a Changarnier. Este presente lançado assim de malvais e graça, foi acolhido por Bonaparte inteiramente no sentido de quem lhe deu. A imprensa bonapartista voltou a fazer barulho contra a Assembleia Nacional. Assim, quando no debate da lei de imprensa se fez a emenda sobre a indicação dos nomes, emenda essa que era dirigida muito especialmente contra os jornais subalternos, defensores dos interesses privados de Bonaparte, o principal jornal bonapartista, o Pouvoir, desferiu um ataque aberto e violento contra a Assembleia Nacional. Os ministros tiveram de desmentir o jornal perante a Assembleia. O gerente do Pouvoir compareceu na Assembleia Nacional e apanhou a multa máxima, 5.000 francos. No dia seguinte, o Pouvoir publicava um artigo ainda mais insolente contra a Assembleia e, como vingança do governo, o Ministério Público processou imediatamente diversos jornais legitimistas por violação da Constituição. Por fim, chegou-se à questão do adiamento da Câmara.
Bonaparte desejava-o para poder manobrar à vontade sem intromissão da Assembleia. O Partido da Ordem desejava-o, em parte para levar a cabo as intrigas das suas fracções, em parte para que os diferentes deputados pudessem tratar dos seus interesses privados. Ambos precisavam dele para consolidarem e levarem por diante nas províncias as vitórias da reação. Por conseguinte, a Assembleia interrompeu seus trabalhos de 11 de agosto até 11 de novembro. Como, porém, Bonaparte de modo algum dissimulava que apenas lhe interessava ver-se livre da importuna fiscalização da Assembleia Nacional, esta imprimiu ao próprio voto de confiança a marca da desconfiança contra o presidente. Todos os bonapartistas foram afastados da comissão permanente de 28 membros que, como guardiões da virtude da República, se mantiveram nos seus postos durante as férias. Em vez deles foram até escolhidos alguns republicanos do Siècle e do Nacional a fim de mostrar ao presidente a adesão da maioria à República Constitucional. Pouco tempo antes e sobretudo logo a seguir ao adiamento da Câmara apareceu que ambas as grandes frações do Partido da Ordem, os orleanistas e os legitimistas, queriam reconciliar-se, unindo para isso as duas casas reais sob cuja bandeira combatiam. Os jornais andavam cheios de propostas de reconciliação que se dizia terem sido discutidas à cabeceira da cama de enfermo de Louis Philippe, em St. Leonards quando, subitamente, a morte de Louis Philippe veio simplificar a situação. Louis Philippe era o usurpador, Henrique V o despojado. Em compensação, visto Henrique V não ter filhos, o Conde de Paris era o seu herdeiro legítimo. Agora, desaparecerá todo pretexto para a fusão dos dois interesses dinásticos. Todavia, precisamente agora é que as duas frações da burguesia descobriram que não as separava a paixão por uma determinada casa real, mas sim que interesses de classes separados afastavam as duas dinastias. Os legitimistas tinham feito uma peregrinação à residência real de Henrique V em Wiesbaden, tal como os seus rivais a St. Leonards, receberam aí a notícia da morte de Louis Philippe. Formaram imediatamente um ministério in partibus infidelium, que na sua maioria era composto por membros daquela comissão de guardiões da virtude da República que, por ocasião de uma discórdia surgida no seio do partido, apareceu com a proclamação mais aberta do direito pela graça de Deus. Os orleanistas rejubilaram com o comprometedor escândalo que este manifesto provocou na imprensa e nem por um momento ocultaram a sua franca hostilidade contra os legitimistas. As representações dos departamentos reuniram durante o adiamento da Assembleia Nacional. A maioria declarou-se a favor de uma revisão da Constituição mais ou menos clausulada, isto é, pronunciou-se por uma restauração monárquica não definida com mais pormenor, por uma solução, e ao mesmo tempo confessava que era demasiado incompetente e demasiado cobarde para encontrar essa solução. A fração bonapartista interpretou logo este desejo de revisão no sentido de uma prorrogação da presidência de Bonaparte. A solução constitucional. A demissão de Bonaparte em maio de 1852, a eleição simultânea de um novo presidente por todos os eleitores do país, a revisão da Constituição por uma Câmara de Revisão nos primeiros meses do novo mandato presidencial, era completamente inadmissível para a classe dominante. O dia da eleição do novo presidente seria o dia do rendezvous de todos os partidos inimigos, dos legitimistas, dos orleanistas, dos republicanos burgueses, dos revolucionários. Teria de se chegar a uma decisão violenta entre as diferentes frações. Mesmo que o Partido da Ordem tivesse conseguido unir-se em torno da candidatura de um homem neutral fora das famílias dinásticas, surgir-lhe-ia de novo pela frente Bonaparte. Na sua luta com o povo, o Partido da Ordem é obrigado a aumentar constantemente o poder do executivo. Cada aumento do poder executivo aumenta o poder do seu titular, Bonaparte. Por conseguinte, na mesma medida em que o Partido da Ordem reforça a sua dominação comum, reforça os meios de luta das pretensões dinásticas de Bonaparte e reforça a sua possibilidade de, no dia da decisão, fazer malograr pela força a solução constitucional. Então, face ao Partido da Ordem, Bonaparte não se deterá perante um dos pilares da Constituição, tal como esse partido, face ao povo, não se deteve perante outro no caso da lei eleitoral. Aparentemente seria até capaz de fazer um apelo ao sufrágio universal face à Assembleia.
Numa palavra, a solução constitucional põe em questão todo o status quo político e, por detrás da ameaça ao status quo burguês vê o caos, a anarquia, a guerra civil. Vê as suas compras e vendas, as trocas, os casamentos, os seus contratos notariais, as hipotecas, os rendimentos, as rendas, os lucros, todos os seus contratos e fontes de lucro postos em causa no primeiro domingo de maio de 1852 e não pode expor-se a esse risco. Por detrás da ameaça ao status quo político oculta-se o perigo do colapso de toda a sociedade burguesa. A única solução possível no sentido da burguesia é o adiamento da solução. Só pode salvar a República Constitucional violando a Constituição, prorrogando o poder do presidente. Esta é também a última palavra da imprensa da ordem após demorados e profundos debates sobre as soluções a que se entregou depois da sessão dos Conselhos Gerais. O poderoso partido da ordem vê-se assim obrigado, para sua vergonha, a tomar a sério a pessoa ridícula, ordinária e que lhe era odiosa do pseudo-Bonaparte. Esta suja figura igualmente se iludia sobre as causas que cada vez mais a revestiam do caráter de homem necessário. Enquanto o seu partido teve discernimento bastante para atribuir às circunstâncias a crescente importância de Bonaparte, este supunha que essa importância era unicamente devida à magia do seu nome e à sua incessante caricatura de Napoleão. De dia para dia ele tornava-se cada vez mais empreendedor. As peregrinações a St. Leonard e a Wiesbaden opôs ele às suas digressões através da França. Os bonapartistas tinham tão pouca confiança no efeito mágico da sua personalidade que enviaram por toda a parte como claque, despachada em massa por comboios e diligências, gente da Sociedade do 10 de Dezembro, essa organização do lumpenproletariado de Paris. Puseram discursos na boca da sua marionete, os quais proclamavam, segundo a recepção nas diferentes cidades, ora a resignação republicana, ora a tenacidade perseverante, como lema eleitoral da política presidencial. Apesar de todas as manobras, estas viagens tinham muito pouco de cortejos triunfais. Depois de, segundo cria, ter assim entusiasmado o povo, Bonaparte pôs-se em movimento para ganhar o exército. Na planície de Satory, perto de Versalhes, mandou realizar grandes revistas no decurso das quais tentou comprar os soldados com salsichão, champanhe e charutos. Se o verdadeiro Napoleão sabia animar os seus soldados esgotados nas fadigas das suas campanhas de conquista por meio de uma momentânea intimidade patriarcal, o pseudo-Napoleão julgava que as tropas lhe agradeciam ao gritar: "Vive Napoleão, vive le Saucisson!" Isto é, viva a salsicha, viva o arlequim. Estas revistas fizeram eclodir a dissensão longo tempo contida entre Bonaparte e o seu ministro da guerra, Daltpoul, por um lado, e Changarnier, por outro. Em Changarnier tinha o partido da ordem encontrado seu verdadeiro homem neutral, a respeito do qual não podia falar-se em quaisquer pretensões dinásticas pessoais. Assim, tinha o destinado para sucessor de Bonaparte. Além disso, com a sua atuação em 29 de janeiro e em 13 de junho de 1849, Changarnier tornara-se o grande general do Partido da Ordem, o Alexandre moderno, cuja intervenção brutal tinha, aos olhos do burguês tímido, cortado o nó górdio da Revolução. No fundo, tão ridículo como Bonaparte, ele tinha se tornado de um modo extremamente barato um poder e contraposto pela Assembleia Nacional ao presidente para o vigiar. Ele próprio coqueteava, por exemplo, no caso da questão da dotação, com a proteção que oferecia a Bonaparte e apresentava-se sempre mais arrogante contra ele e os ministros. Quando, por ocasião da lei eleitoral, se esperava uma insurreição, proibiu os seus oficiais de receberem quaisquer ordens, quer do ministro da guerra quer do presidente. A imprensa contribuía também para engrandecer a figura de Changarnier. Na completa falta de grandes personalidades, o Partido da Ordem via-se naturalmente obrigado a concentrar num só indivíduo toda a força que faltava à sua classe e a dar-lhe dimensões gigantescas. Foi assim que nasceu o mito de Changarnier, o baluarte da sociedade.
A petulante charlatanária, a secreta presunção com que Changarnier condescendeu em carregar o mundo aos ombros, constitui o mais ridículo dos contrastes com os acontecimentos durante e depois da revista de Satory, os quais demonstraram irrefutavelmente que apenas era necessário um rabisco da pena de Bonaparte, ou infinitamente pequeno, para reduzir esse fantástico produto do medo burguês, o colosso Changarnier, às dimensões da mediocridade e para o transformar de herói salvador da sociedade no general reformado. Já há muito que Bonaparte se tinha vingado de Changarnier ao incitar o ministro da guerra a conflitos disciplinares com o incômodo protetor. A última revista em Satory fez finalmente explodir o velho rancor. A indignação constitucional de Changarnier deixou de ter limites quando viu desfilar os regimentos de cavalaria com o grito anticonstitucional: Vive l'Empereur! Bonaparte, para se antecipar a todos os desagradáveis debates sobre esse grito na sessão da Câmara que se avizinhava, afastou o ministro da guerra, Dautpou, nomeando o governador da Argélia. No seu lugar colocou um velho general de confiança do tempo do Império que não ficava a dever nada em brutalidade a Changarnier. Mas para que a demissão de Dautpou não parecesse uma concessão a Changarnier, transferiu ao mesmo tempo de Paris para Nantes o braço direito do grande salvador da sociedade, o general Neumayer. Fora Neumayer quem, na última revista, levara toda a infantaria a desfilar num silêncio glacial perante o sucessor de Napoleão. Changarnier, atingido ele próprio em Neumayer, protestou e ameaçou. Em vão. Após 2 dias de negociações, o decreto da transferência de Neumayer era publicado no Moniteur, não tendo o herói da ordem outro remédio senão submeter-se à disciplina ou demitir-se. A luta de Bonaparte com Changarnier é a continuação da sua luta com o Partido da Ordem. A reabertura da Assembleia Nacional em 11 de novembro ocorria, por isso, sob ameaçadores auspícios. Será contudo a tempestade num copo de água. No essencial, a velha comédia tem de continuar. Entretanto, a maioria do Partido da Ordem será obrigada, apesar da gritaria dos paladinos de princípios das suas diferentes fracções, a prolongar o poder do presidente. Do mesmo modo, aceitará, apesar de todos os protestos, já obrigado pela falta de dinheiro, o prolongamento do poder como uma simples delegação das mãos da Assembleia Nacional. Deste modo a solução é adiada, o status quo mantido, uma fracção do Partido da Ordem comprometida, enfraquecida, tornada impossível pela outra, a repressão contra o inimigo comum, a massa da nação, ampliada e esgotada até as próprias relações econômicas terem de novo alcançado ponto de desenvolvimento em que uma explosão faça ir pelos ares todos esses litigiosos partidos juntamente com a sua República Constitucional. Para a tranquilidade do burguês tem, de resto, de dizer-se que o escândalo entre Bonaparte e o Partido da Ordem tem como resultado a ruína na bolsa de uma multidão de pequenos capitalistas e a transferência das suas fortunas para as algibeiras dos grandes tubarões da bolsa.